Fala galerinha, tudo bom? Sou Anderson Rocha. No vídeo de hoje iremos aprender como fazer uma conclusão. Assim como vocês já sabem, a conclusão ela é uma das partes como um todo na redação, também importante. Nela você estará desenvolvendo a proposta de intervenção, respeitando, é claro, os direitos humanos. E nela você pode estar fazendo a utilização também de uma citação por meio da reafirmação de todos os argumentos que foram desenvolvidos ao longo de seu desenvolvimento. E você também pode estar utilizando um modo de recapitulação, trazendo todas as ideias, mas não de forma genérica, e sim de uma forma que responda à proposta de intervenção. E para isso eu trouxe um esqueminha pronto para que vocês possam estar fazendo a utilização, e eu espero que vocês gostem. E para isso eu já vou pedir aqui para vocês deixarem um like no vídeo, compartilharem o vídeo com seus colegas e amigos, se inscreverem também no canal e ativem as notificações, porque toda semana estarei postando um vídeo novo e você pode estar acompanhando de boa aqui para estudar para o Enem. E eu tenho certeza que você, seguindo todas as instruções, regras e dicas que eu passo aqui no vídeo, você irá arrasar na redação do Enem desse ano. Assim como eu havia mencionado anteriormente, a proposta de intervenção ela não deve ser genérica, ela tem que trazer de forma inovadora todas as ideias que já foram argumentadas ao longo de seu desenvolvimento. Porque na introdução nós trazemos a tese e no desenvolvimento são desenvolvidas essas teses, o argumento em si, e na conclusão deve haver o fechamento de tudo que foi apresentado ao longo de seu texto. Então, a conclusão, assim como eu anotei aqui, trata-se de uma retomada da discussão e ela vai finalizar por meio de uma recapitulação daquilo que foi já dito em seu texto. Então, para isso, ele deve ser um resumo convincente. Mas como assim ele será convincente? Para isso, você terá que desenvolver uma proposta de intervenção respondendo a 5 perguntas. E aqui eu trouxe as 5 perguntas para que vocês se atentem para isso, porque caso você queira fechar a competência número 5 da redação do Enem, você deve seguir todo esse passo a passo. Então, na proposta de intervenção, vocês deverão seguir da seguinte forma. O agente, então o agente vai ser quem irá realizar todo o processo, a resolucionar toda a problemática a respeito do eixo temático tratado em sua redação. Então ele trará como uma pergunta quem. Então, para você saber quem é um agente, você vai trazer sua ideia de quem mesmo. A ação, o que deve ser realizado, o que você irá fazer para resolver todo esse empecilho que colaborou para que essa problemática perpetue em nossa sociedade. Meio ou modo, você irá fazer a seguinte pergunta: como você irá realizar todo esse processo para que haja pelo menos uma minimização de todo esse problema. E para isso você terá que fazer essa seguinte pergunta: como? Eu esqueci de colocar aqui uma interrogação, vocês colocam aqui como interrogação, para que você não se atrapalhe depois, não se confunda, não acaba se confundindo. A finalidade ela vai trazer a ideia de quê? Ela vai trazer a ideia de o objetivo que se tende a alcançar através dessa proposta de intervenção. No caso, seria o efeito que irá contribuir para que tenha uma resolução em si. Então você vai se fazer a seguinte pergunta: para quê? E o detalhamento, por último, que você vai detalhar a ação ou modo que foi dado logo anteriormente. Aqui a ação, você irá detalhar a ação ou modo. Mas outra coisa, eu trouxe alguns modelos aqui que vocês podem estar fazendo a utilização em sua conclusão. Assim, raramente eu faço a utilização deles, mas isso pode estar ajudando bastante você para que você consiga fazer uma conclusão mais rápida e que ela se encaixe também em sua proposta de intervenção. Então deixa eu posicionar a câmera aqui mais... Então, primeiramente, eu trouxe alguns conectivos ou conjunções conclusivas que vocês podem estar fazendo a utilização. Então, você pode estar utilizando logo,
portanto, pois, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, nesse sentido, assim, por isso, enfim, em suma. E esses 4 últimos aqui são os que eu mais faço a utilização, esses 4 aqui. Mas por quê? Porque eu acho que se encaixa melhor, né? Então você pode estar fazendo a utilização deles também. Em resumo, em síntese, e esse daqui, Dessarte e Destarte. Lembrando que esses dois aqui, Dessarte como também Destarte, eles trazem uma ideia de quê? De portanto. Então vocês podem estar utilizando esses dois aqui também, porque eles acabam enriquecendo bastante o seu texto. E aqui temos algumas frases modelo para conclusão que vocês também podem estar fazendo essa utilização para caso você já queira ir montando o seu modelo de conclusão, caso você queira ter um passo à frente, né, quando você já for montar a sua conclusão. Até porque no dia da redação a gente não pode perder tempo, você já tem que chegar mais ou menos com uma estrutura pronta, ou então pelo menos com algumas palavras ou frases já montadas, para que você consiga desenvolver de forma mais rápida. Até porque a agilidade conta bastante na prova do Enem. Não basta você só ser inteligente, você também tem que ter essa intenção de poder fazer uma redação com rapidez, com pelo menos, no máximo, 1h30 para que você possa sim resolver todas as outras questões objetivas da prova. Então aqui, vocês vão estar utilizando a conclusão dessa forma. Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que, aí você vai dar procedência. Pela observação dos aspectos analisados, entende-se que, da mesma forma, levando-se em consideração esses aspectos, é preciso que, em vista dos argumentos apresentados, é necessário que, tendo em vista os aspectos observados, faz necessário que, levando-se em conta o que foi retratado, somos levados a acreditar que, e por último, em vista do apresentado, torna-se importante salientar que. Então aqui na conclusão você pode estar fazendo a utilização de qualquer um desses que irá se encaixar de uma forma perfeita, e vocês também podem utilizar esses conectivos que eu havia dito, né? Sem falar também uma outra coisa, na conclusão, sem mencionar outra coisa, que na conclusão você deve também fazer a utilização de conectivos de soma, né, adição, porque isso, como você vai vir tentando responder essa proposta de intervenção por meio do agente, por meio da ação, por meio do modo, finalidade, você vai ter que estar montando uma linha de raciocínio. Então é importante você também estar fazendo a utilização de conectivos que tragam a ideia de soma, de adição. Então aqui vocês já entenderam. Eu já ensinei como funciona todo esse raciocínio de como se deve estar fazendo a conclusão. Eu já falei de como você irá estar utilizando, né, essas perguntas que devem ser feitas por você mesmo para que se desenvolva a proposta de intervenção. E eu acabei de mostrar as conjunções, os conectivos e algumas frases de conclusão. E por último, nós iremos para o quê? Eu trouxe aqui um modelo. Não se trata de um modelo pronto, é apenas uma estrutura que pode estar auxiliando vocês para que vocês elaborem de forma mais eficiente. Deixa eu colocar a câmera no ângulo melhor para que vocês consigam enxergar, né, melhor. Deixa eu ver aqui. Então, nesse exemplo, eu trouxe aqui alguns conectivos também, como eu já havia utilizado aqui no exemplo que eu mostrei para vocês. Também se trata de uma estrutura bem simples mesmo, que vocês podem estar utilizando e fazendo alteração e utilizando da melhor forma que você acredite que fique melhor. Então aqui. Primeiramente, Anderson, eu gosto de fazer a utilização dessa forma, mas não significa que você não possa fazer de uma forma diferente. Aqui é mesmo só minha afinidade mesmo que eu tenho da maneira que eu posso estar utilizando.
Então, sempre quando eu inicio a conclusão, eu opto por utilizar conectivos ou conjunções conclusivas como em síntese, em resumo, mesmo para trazer essa ideia para o corretor que eu estou recapitulando tudo o que já foi mencionado, tanto na introdução, no primeiro parágrafo de introdução, como também nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Assim, lembrando uma coisa que eu acabei me esquecendo de mencionar. Claro que não irá seguir uma regra, mas eu acredito que a melhor forma é você fazer apenas um parágrafo para a introdução, dois parágrafos para desenvolvimento e apenas um para a conclusão, totalizando 4 parágrafos. Assim, desde o ensino médio eu aprendi com meus professores assim, e eu também acredito que seja a melhor forma, até mesmo para que você acaba não se confundindo, né? Não se perdendo no meio do texto. E lembrando outra coisa também, na conclusão eu sempre separo de 8 a 11 linhas. Inclusive eu vejo muita gente dizendo que é meio exagerado. Pode até ser exagerado, né? Mas para garantir 200 pontos na competência 5, a gente faz de tudo, né? Na quinta competência a gente faz de tudo. Então, dica extra para vocês: deixe de 8 a 11 linhas para você estar desenvolvendo sua proposta de intervenção. Então, como eu estava falando, eu gosto de trazer sempre uma conjunção conclusiva ou conectiva, em síntese ou em resumo. Eu faço a utilização bastante desses dois. E depois eu gosto também de vir na conclusão com uma citação. Mas aí você vai me perguntar, como assim? A proposta de intervenção não é apenas para estar respondendo essas 5 perguntas? Sim, mas se você trazer também uma citação, isso vai estar enriquecendo bastante sua conclusão, né? Mas não adianta você trazer qualquer citação. Tente aí procurar alguma citação, procure no Google alguma citação que ela se enquadre de maneira geral em todas as temáticas, ou então decore pelo menos, memorize pelo menos 5 modelos de citação, para você já vir e fazer a utilização na conclusão. Mas também, se você não quiser fazer a utilização de citação, tudo bem. Então depois eu costumo colocar, você pode colocar de acordo com, e você irá colocar a sua citação, por exemplo, de acordo com o filósofo Émile Durkheim. Ou você pode utilizar também, em conformidade com o filósofo Émile Durkheim. Consoante ao filósofo Émile Durkheim. Então aqui só são 3 maneiras também que você pode estar utilizando, lembrando que não só existe essas 3 aqui, vocês podem estar utilizando outras também. Eu gosto de utilizar a citação do Émile Durkheim, aquela que fala que a sociedade ela pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como o eixo, composta por partes que interagem entre si. Mas você pode também estar utilizando uma citação filosófica tanto de o Immanuel Kant, também do Platão, Pitágoras, enfim, você vai fazer sua escolha e fazer a utilização. E depois, novamente, ponto final, e venho com outro conectivo. Eu costumo utilizar logo, eu também costumo utilizar assim, por conseguinte também. Eu costumo utilizar isso, mas você vai fazer a sua escolha na hora de estar fazendo a sua utilização. Na verdade, você que vai optar, né, como você irá estar utilizando. E aqui eu sempre venho com essa frase: intervenções são fundamentais para reverter o empecilho. Aqui é apenas uma frase que traz a ideia mesmo de resolução. Sempre eu coloco, depois de estar utilizando a citação, eu coloco essa frase. E aqui, como eu disse para vocês, né, destarte ou dessarte, que traz a ideia de portanto, é uma palavra que ela enriquece bastante o seu texto, e assim ela pode ser utilizada de forma... Eu gosto bastante de utilizar ela na conclusão, né? Destarte. Aí você irá vir com um agente. Daí você faz a seguinte pergunta para mim: o que seria esse agente? Então, o agente, ele se trata do quê? Dos órgãos governamentais, das ONGs, das escolas, faculdades, instituições privadas, sociedade, família, entre outros que você pode utilizar. Então você irá colocar o agente.
que no caso, quem é. Então, por exemplo, eu vou e faço a utilização do Ministério da Educação. Então, esse é o meu agente. E depois eu venho com a ação. A ação, você vai trazer a ideia como eu coloquei o quê? O quê? Na ação, você vai trazer, na ação irá trazer a ideia do que será feito, né? O quê? Então você vai e coloca. Eu coloquei aqui essas duas palavrinhas para que você se lembre. Então, na ação, precisa ou deve. Então vamos. Então, só um exemplo aqui. Eu havia dito que o agente seria o Ministério da Educação. Então ele deve o quê? Deve instituir nas escolas palestras ministradas por professores, juntamente com psicólogos, que façam um debate sobre tal problemática por meio da entrega de folhetos e também palestras de outros profissionais, aí você vai desenvolver. Depois do agente da ação, vem o modo e o meio. Então, aqui você vai trazer a ideia de como, né? Que faltou aqui, como. Então você irá estar colocando. Aqui eu trouxe também duas palavras no modo ou meio, para que você possa se situar bem, para não acabar confundindo um desses termos. Então, no modo ou meio, você pode utilizar essas duas palavras, por intermédio ou por meio de. Aí você irá desenvolver como é que vai ser realizado todo esse processo. Então você irá colocar. E aqui no detalhamento, como, aí você irá simplesmente fazer o detalhamento. E lembrando que esse detalhamento ele deve ser a respeito ou da ação ou através do modo ou meio. Então vocês vão estar detalhando um desses dois para você estar realizando o detalhamento. Por último aqui do modelo eu coloquei, espera-se com isso, aí você coloca a finalidade. Sempre na finalidade eu coloco mais ou menos assim, desde que haja parceria entre governo, comunidade e família, será possível amenizar este ato em pauta no setor brasileiro. Aí eu pego e faço uma retomada apenas do sinônimo do tema que eu coloquei lá na introdução e pronto, eu já fiz o fechamento e tudo ok. Lembrando mais uma coisa, essa proposta de intervenção vindo por meio do agente, ação, modo ou meio, finalidade e detalhamento através dessas 5 perguntas, elas podem ser feitas na ordem que você quiser. Aqui eu simplesmente tenho que seguir essa ordem porque para mim fica mais fácil estar explicando dessa maneira, mas se para você fica mais fácil estar começando através da ação, modo, meio, agente, então você vai estar resolvendo. Mas desde que sua redação ela tenha todas essas 5 perguntas, mas você deve lembrar que com sua conclusão, independente da ordem dos fatores, ela deve ter essas 5 perguntas que você irá responder ao longo de sua conclusão para que você feche nessa competência, né? Para que sua proposta de intervenção ela seja considerada perfeita pelo corretor. E até você atinja 200 pontos na competência, na 5ª competência. Galera, lembrando que eu acabei esquecendo de dizer, mas na proposta de intervenção deve haver pelo menos, no mínimo, 3 agentes sociais ou instituições sociais para que seja resolucionada a problemática de acordo com a estrutura da conclusão. Então não se esqueçam de fazer a utilização de pelo menos 3 agentes. Então, para o vídeo não ficar longo, é esse o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixarem um like. E é isso. Qualquer sugestão de vídeo você pode estar deixando aqui embaixo nos comentários. E é isso, galera. Até mais.